E aí, o que é que você acha? Tamanho é ou não é documento? A depender da fase da vida em que a gente está, essa dúvida pode trazer várias polêmicas. Às vezes a gente está na infância, na adolescência, na puberdade ou mesmo mais velho. Mas não é bem sobre isso que pode estar passando pela sua cabeça que eu quero conversar aqui. Na verdade, quando a gente pergunta ou quando eu afirmo tamanho não é documento, eu estou falando do tamanho ou da quantidade de horas disponíveis para estudo. Muita gente, eu acompanho alunos há 4, 5 anos, especialmente voltados para concurso, além de ter passado 1 ano e meio ou quase 2 anos estudando efetivamente para concurso até chegar na Defensoria Pública da União, até me tornar defensor público federal. E justamente hoje eu percebo que algumas pessoas se preocupam demais. O meu concorrente tem o dia todo para estudar. Eu trabalho e estudo. Eu não tenho essas 8 horas, eu só tenho 4, eu só tenho 5, eu só tenho 2, eu só tenho 3 horas para estudar. E na verdade é lógico, é óbvio, é ululante que quanto mais tempo disponível você tiver, se você souber aproveitar de acordo com um planejamento, uma estruturação, é natural e é até intuitivo que você terá um potencial de crescimento muito maior. Agora perceba, nem todo mundo, e eu arrisco a dizer ainda que é a minoria das pessoas que dispõem do dia todo, de 6, de 8 horas para estudar, a minoria dessas pessoas conseguem efetivamente traçar um planejamento. E de outra sorte, eu acompanho alguns alunos, eu acompanho alguns candidatos que trabalham e dispõem de segunda a sexta de cerca de 3, 4 horas, às vezes 2 horas pela manhã e 2 horas à noite, e ainda um pouco mais nos finais de semana, que conseguem ter um sensível avanço na sua preparação, justamente por conta do planejamento. Então, assim, em primeiro lugar, desmistifique esse mito de tamanho ou quantidade de horas é definitivo para você angariar ou você obter efetivamente uma aprovação no seu concurso almejado. Isso é uma falácia. É óbvio que a depender da peculiaridade da situação de cada um, e somente cada um sabe, como diria a música, a dor e a delícia de ser o que é, justamente é que a gente vai poder analisar essas peculiaridades. Mas, como regra, se você dispõe de 2, de 3 horas, se você dispõe de 8, de 6 horas, não importa, o que você precisa, na minha humilde visão, é planejar o tempo disponível. E em que baliza a gente estrutura esse planejamento, Pedro? Basicamente, numa linha de aprendizagem, normalmente é um contato, não uma matéria que a gente não tem tanta facilidade ou ainda não tem uma experiência e, como regra, eu sempre sugiro trabalhar justamente a partir de uma obra doutrinária. Fora isso, a gente tem que inserir na nossa rotina de revisão, aliás, na nossa rotina de estudo, o elemento revisão. Muita gente tem a falsa ideia, e especialmente aqueles que têm menos tempo, de que revisar é, entre aspas, perda de tempo, porque você precisa avançar no programa. Você não precisa apenas avançar no programa, você precisa essencialmente aprender os conteúdos daquele programa. E é a revisão que vai te ajudar a assimilar, a consolidar esse conhecimento. Se à primeira vista, o primeiro contato deve, na minha visão, ser feito a partir de uma obra doutrinária, essa revisão ela deve ser feita de 2 maneiras, em 2 momentos diferentes. Ou a partir do seu resumo por escrito, e se você tem menos tempo, eu sugiro não fazer, salvo raríssimas exceções, mas naquela ideia de, à medida que você vai estudando, você vai sublinhando, ou como eu fazia, ao final de um capítulo, ou ao final de 20, de 30 páginas, você faz um rol de 5 a 10 perguntas chaves que você já materializa a resposta. E aí você faz aquelas perguntas para, na hora da
revisão, daqui a 48 ou 72 horas, você tentar responder para si mesmo aquelas perguntas por você elaborada. Se você sabe responder ainda essas perguntas, é sinal que o conhecimento está na sua cabeça. Caso contrário, você volta àquele tópico e revisa especificamente aquele ponto. Se você não gostar dessa estruturação ou dessa forma de revisão, vale ainda conferir o que você sublinhou, o que você anotou, o que você registrou como palavras-chave. Essa é uma dica. A segunda dica é de revisar através de questões. Eu vou gravar um vídeo, ou já gravei, não sei se já disponibilizei, mas eu ainda vou gravar hoje um vídeo explicando como são feitas as provas do CESP, e aí você efetivamente vai entender, e eu do CESP porque eu tive um contato com alguém que trabalhou durante muito tempo no CESP, mas tenho certeza que se trata de uma metodologia, de um algoritmo em relação a todas as outras organizadoras ou de quase todas as outras organizadoras. Mas você vai perceber que a resolução de questão é importante para antecipar o conteúdo e a forma com a qual aquele conhecimento por você adquirido e já revisado vai ser cobrado no momento da prova, seja ela objetiva, subjetiva ou mesmo uma prova oral, mas acima de tudo vai te permitir convencer a si mesmo, a se convencer de que aquele conhecimento ele foi assimilado, ele foi apreendido e burilado, ajustando eventuais erros, compreendendo porque você errou. Mas pessoal, para a gente não ficar tão como é que eu posso dizer, tão longo esse vídeo, a ideia fundamental, apesar do tom ou do título de brincadeira, tamanho não é documento, isso é muito verdade quando o assunto especificamente são os seus estudos. Não importa a quantidade de horas que você tem disponível, a ideia, a máxima fundamental é a gente evoluir, é a gente avançar um pouquinho por vez. E não pense ou não se preocupe com o tamanho do passo dos outros. Não se preocupe com isso, mas se preocupe em dar o seu passo. E dar o seu passo da melhor e da maior forma como você pode, com consistência. E como é que a gente cresce, como é que a gente avança com consistência? Com crescimento. Então toma muito cuidado, estuda por uma doutrina, faz revisão dessas revisões cuidadosas a cada 48 ou 72 horas depois da leitura da doutrina. Faz uma revisão através de questões sobre aquele assunto efetivamente estudado. E não esquece, claro, sobretudo em algumas matérias-chave, de ler exaustivamente a letra fria da lei. A minha sugestão é ler a letra da lei depois de já ter tido um contato com a doutrina. Vocês perceberão que é muito mais fácil e menos enfadonho de dar continuidade aos estudos. Enfim, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comenta aí embaixo, dá um feedback, se inscreve no canal e divulga entre os amigos. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu!